com repercussão geral. Tema 499. A eficácia subjetiva da coisa julgada, formada a partir de ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Tema 500. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamentos por decisão judicial. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, prazo superior ao previsto na Lei 13.411, quando preenchidos 3 requisitos: a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras, a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior e a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Tema 501. É constitucional a fixação de alíquotas de IPI superiores a zero sobre garrafões, garrafas e tampas plásticas, ainda que utilizados para o acondicionamento de produtos essenciais. Tema 503. No âmbito do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91. Tema 505. A Justiça do Trabalho é competente para executar, de ofício, as contribuições previstas no artigo 195, inciso 1, alínea A e inciso 2 da Carta da República, relativamente a títulos executivos judiciais por si formalizados em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional 20 de 98. Tema 508. Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em bolsa de valores e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, alínea A da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas. Tema 509. A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso 1 do artigo 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva do concurso público. Tema 510. A expressão procuradores, contida na parte final do inciso 11 do artigo 37 da Constituição da República, compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de 90 inteiros e 25 centésimos
200% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. R$ 90,25%. Tema 511. É constitucionalmente vedada a compensação unilateral de débitos em proveito exclusivo da Fazenda Pública, ainda que os valores envolvidos não estejam sujeitos ao regime de precatórios, mas apenas à sistemática da requisição de pequeno valor. Tema 512. O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado, quando os exames são cancelados por indícios de fraude. Tema 514. A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional de irredutibilidade de vencimentos. No caso concreto, o parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto Estadual 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua eleição, estavam legitimamente submetidos à carga horária semanal inferior a 40 horas. Tema 515. É constitucional a majoração diferenciada de alíquotas em relação às contribuições sociais incidentes sobre o faturamento ou a receita de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis. Tema 517. É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos. Tema 518. Nos termos da súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança de contribuição do salário educação. Tema 520. O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro, no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria com a transferência de domínio. Tema 521. O pagamento parcelado dos créditos não alimentares, na forma do artigo 78 do ADCT, não caracteriza preterição indevida de precatórios alimentares, desde que os primeiros tenham sido inscritos em exercício anterior ao da apresentação dos segundos, uma vez que, ressalvados os créditos de que trata o artigo 100, parágrafo 2º da Constituição, o pagamento dos precatórios deve observar as seguintes diretrizes. A divisão e a organização das classes ocorrem segundo o ano de inscrição. Inicia-se o pagamento pelo exercício mais antigo em que há débitos pendentes. Quitam-se primeiramente os créditos alimentares, depois os não alimentares do mesmo ano. Passa-se, então, ao ano seguinte da ordem cronológica, repetindo-se o esquema de pagamento e assim sucessivamente. Tema 522. A imposição de restrições por legislação local à contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria
viola o artigo 202, parágrafo 2º da Constituição Federal, com redação anterior à Emenda Constitucional 20 de 98. Tema 523. São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional 29 de 2000, que instituíram alíquota diferenciada de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais. Tema 524. A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência. Tema 525. São inconstitucionais as leis que obrigam os supermercados ou similares à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das compras por violação ao princípio da livre iniciativa. Artigo 1º, inciso 4 e 170 da Constituição. Tema 526. É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa que manteve durante longo período e com aparência familiar união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Tema 528. O artigo 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei nº 13.467 de 2017, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se todas as mulheres trabalhadoras. Tema 529. A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, parágrafo 2º do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança. Independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, ou ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do URIT constitucional, não se aplicando em tal hipótese a norma inscrita no artigo 267, parágrafo 4º do CPC de 73. Tema 531. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. É constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei. As pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública, indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Tema 535.
a garantia constitucional da gratuidade de ensino, não obsta a cobrança por universidades públicas de mensalidade em cursos de especialização. Tema 537. O artigo 74 da Medida Provisória 2158-35 aplica-se às empresas nacionais controladoras de pessoas jurídicas sediadas em países de tributação favorecida ou desprovidos de controles societários e fiscais adequados, sendo inconstitucional o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o qual não incide sobre os lucros apurados até 31 de 12 de 2001. É inconstitucional, por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência para fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, usualmente cobradas sob o título de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos. Tema 541. O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. É obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do artigo 165 do CPC, para a vocalização dos interesses da categoria. Tema 543. A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional número 20 de 98. Tema 444. 544. Tema 544. A Justiça Comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos seletistas da administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Tema 545. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende do estatuto de sua criação ou autorização e das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de cada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo poder público, podem se submeter-se ao regime jurídico do direito privado. A estabilidade especial do artigo 19 do ADCT não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público. Tema 546. Surge constitucional previsão normativa local voltada para a coibir fraude, considerando o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes da infração. Tema 549. A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do artigo 17 da Lei 10.910 de 2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos juizados especiais federais.
Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886 de 65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes. Tema 551. Servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e ou prorrogações. Tema 554. O fator acidentário de prevenção, FAP, previsto no artigo 10 da Lei 10.666, de 2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.488, de 99, RPS, atende ao princípio da legalidade tributária. Tema 555. O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do perfil profissiográfico previdenciário, no sentido da eficácia do equipamento de proteção individual, EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria. Tema 559. A Emenda Constitucional 57 de 2008 não convalidou o desmembramento municipal realizado sem consulta plebiscitária e, nesse contexto, não retirou o vício de ilegitimidade ativa existente nas ações fiscais que haviam sido propostas por município ao qual fora acrescida, sem tal consulta, área de outro para a cobrança do IPTU quanto a imóveis nela localizados. Tema 561. O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação coletiva que visa anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão ao patrimônio público. Tema 562. Ante conflito entre a liberdade de expressão de agente político na defesa da coisa pública e honra de terceiro, há de prevalecer o interesse coletivo. Tema 564. O artigo 14, parágrafo 5º da Constituição deve ser interpretado no sentido de que a proibição da segunda reeleição é absoluta e torna inelegível para determinado cargo de chefe de poder executivo o cidadão que já exerceu 2 mandatos consecutivos, reeleito uma única vez, em cargo da mesma natureza, ainda que ou em ente da federação diverso. As decisões do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata. Tema 565. É possível a exclusão em processo administrativo de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta. Tema 569.
Os serviços sociais autônomos, integrantes do denominado Sistema S, não estão submetidos à exigência de concurso público para contratação de pessoal, nos moldes do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Tema 571. Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos. Tema 572. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar causas alusivas à parcela do imposto de renda retido na fonte pertencente ao Estado membro, porque ausente o interesse da União. Tema 573. Não viola o princípio da isonomia, o livre acesso à jurisdição, a restrição de ingresso no parcelamento de dívida relativa à contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS, instituída pela Portaria número 655 de 93, dos contribuintes que questionaram o tributo em juízo com depósito judicial dos débitos tributários. Tema 576. O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429 de 92, em virtude da autonomia das instâncias. Tema 578. Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do artigo 8º, inciso 2 da Emenda Constitucional número 20 de 98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reúnam os requisitos necessários para a aposentadoria. Em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo artigo 8º, inciso 2 da Emenda Constitucional número 20 de 98, de 5 anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como 5 anos de efetivo exercício na carreira a que pertence o servidor. Tema 579. É constitucional a regra que veda, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a internação em acomodações superiores, bem como o atendimento diferenciado por médico do próprio Sistema Único de Saúde ou por médico conveniado mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes. Tema 581. As operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviços sujeita a imposto de serviços de qualquer natureza, ISS-QN, previsto no artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal. Tema 582. O habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção pelo próprio contribuinte dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais. Tema 590. É constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos termos do subitem 1.05 da lista anexa à Lei Complementar número 116 de 2003.
Tema 592. Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. Tema 593. A imunidade tributária constante do artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal, aplica-se ao livro eletrônico, e-book, inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo. Tema 594. As regras dos parágrafos 4º e 5º do artigo 40 da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional 20 de 98, não se aplicam ao servidor submetido ao regime de consolidação das leis do trabalho que se aposentou ou faleceu antes do advento da Lei 8.112 de 90. É constitucional a promulgação pelo chefe do Poder Executivo de parte incontroversa de projeto de lei que não foi vetada antes da manifestação do Poder Legislativo pela manutenção ou pela rejeição do veto, inexistindo vício de inconstitucionalidade dessa parte inicialmente publicada pela ausência de promulgação da derrubada dos vetos. Tema 600. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório. Tema 602. Os servidores aposentados e pensionistas do extinto DNR fazem jus aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos que, provindos deste órgão, passaram a gozar dos benefícios e vantagens resultantes do Plano Especial de Cargos do DENIT, instituído pela Lei nº 11.171 de 2005. A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional, administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição da República, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103 de 2019, nos termos do que dispõe o artigo 6º. A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos ou coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. Tema 608. O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é quinquenal, nos termos do artigo 7º, inciso 29 da Constituição. Tema 612. Nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que a. Os casos excepcionais estejam previstos em lei. B. O prazo de contratação seja pré-determinado. C. A necessidade seja temporária. D.
o interesse público seja excepcional e a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o aspecto das contingências normais da administração. Tema 613. É constitucional a citação por hora certa, prevista no artigo 362 do Código de Processo Penal. A ocultação do réu para ser citado infringe cláusulas constitucionais do devido processo legal e viola as garantias constitucionais de acesso à justiça e da razoável duração do processo. Tema 615. É inconstitucional a cobrança de ICMS pelo Estado de destino, com fundamento no protocolo ICMS 21/2011 do CONFAS, nas operações interestaduais de venda de mercadoria ou bem realizadas de forma não presencial a consumidor final não contribuinte do imposto. Tema 622. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseado na origem biológica, com efeitos jurídicos próprios. Tema 624. O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. Tema 626. É inconstitucional a vedação à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito prevista nos artigos 33, parágrafo 4º e 44 caput da Lei 11.343 de 2006. Tema 635. É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da administração pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. Observação. Após a oposição de embargos de declaração, o STF decidiu permitir o processamento do recurso extraordinário para julgar a questão em relação aos servidores públicos em atividade. Tema 638. A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com a autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo. Tema 639. Subtraído o montante que exceder o teto e subteto previstos no artigo 37, inciso 11 da Constituição, tem-se o valor para a base de cálculo para a incidência de imposto de renda e da contribuição previdenciária. Tema 642. O município prejudicado é o legitimado para a execução ao decreto decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal em razão de danos causados ao erário municipal. Tema 643. Incide o imposto de produtos industrializados na importação de veículo automotor por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio.
Tema 644. A imunidade tributária recíproca, reconhecida à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, alcança o IPTU incidente sobre imóveis de sua propriedade e por ela utilizados, não se podendo estabelecer a priori nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica. Tema 645. O Ministério Público não possui legitimidade ativa audi causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes que vise questionar a constitucionalidade ou legalidade de tributo. Tema 646. O estabelecimento de limite de idade para a inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Tema 647. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito, além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal. Tema 648. Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidos por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. É incabível a aplicação retroativa do artigo 30 da Lei 10.826 de 2003, inserido pela Medida Provisória 417 de 2008, para extinguir a punibilidade de delito de posse de arma de fogo de uso permitido, cometido antes da sua entrada em vigor. Tema 652. É inconstitucional a nomeação pelo chefe do Executivo de membro do Ministério Público Especial para preenchimento de cargo vago de conselheiro de Tribunal de Contas local, quando se tratar de vaga reservada à escolha de Assembleia Legislativa, devendo-se observar a regra constitucional de divisão proporcional das indicações entre os poderes legislativo e executivo. Tema 653. É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao imposto de renda e imposto sobre produtos industrializados por parte da União em relação ao fundo de participação dos municípios e respectivas cotas devidas às municipalidades. Tema 661. São lícitas as sucessivas renovações da interceptação telefônica, desde que verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9.296 de 96, que demonstra a necessidade da medida diante de elementos concretos de complexidade da investigação. A decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embaçar a continuidade das investigações. Tema 664. O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da homologação do resultado das avaliações,
após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a administração retroagir os efeitos financeiros à data anterior. Tema 665. São constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS, previstas no artigo 72, parágrafo 5º do ADCT, destinada à composição do Fundo Social de Emergência nas redações da SR 1 de 94 e das emendas constitucionais 10 de 96 e 17 de 97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária. Tema 666. É prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito cível. Tema 667. É inconstitucional, por dispensar o concurso público, a reestruturação de quadro funcional por meio de aglutinação em uma única carreira de cargos diversos, quando a nova carreira tiver atribuições e responsabilidades diferentes dos cargos originais. Tema 668. É inconstitucional o artigo 1º da Resolução CG-REFIS 20 de 2001, no que suprimiu a notificação da pessoa jurídica optante pelo REFIS, prévia ao ato de exclusão. Tema 669. É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural, pessoa física, instituída pela Lei 10.256 de 2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. Tema 670. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos. Na fundamentação do julgamento, o tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado individualmente. Tema 671. Na hipótese de posse em cargo público, determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. Tema 672. Lei municipal a versar a percepção mensal e vitalícia de subsídio por ex-vereador e a consequente pensão em caso de morte não é harmônica com a Constituição Federal de 1988. Tema 674. A norma imunizante contida no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição da República, alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. Tema 676. A Emenda Constitucional número 46 de 2005 não interferiu na propriedade da União, nos moldes do artigo 20, inciso 7 da Constituição da República. São os terrenos de marinha e seus acrescidos situados em ilhas costeiras, sede de municípios. Tema 678. A súmula vinculante 18 do STF, que diz: a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato
não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Não se aplica aos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. Tema 679. Surge incompatível com a Constituição Federal exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade de recurso extraordinário, no que não recepcionada a previsão constante do parágrafo 1º, artigo 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo inconstitucional a contida na cabeça do artigo 40 da Lei 8.177 e, por arrastamento, no inciso 2 da Instrução Normativa número 3 de 93 do Tribunal Superior do Trabalho. Tema 680. A partir das eleições de 2014, inclusive, o Ministério Público Eleitoral tem legitimidade para recorrer da decisão que julga o pedido de registro de candidatura, ainda que não tenha apresentado impugnação. Tema 682. Inexiste na Constituição Federal de 1988 reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal. Tema 685. Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido mediante alienação fiduciária por pessoa jurídica de direito público. Tema 686. Há reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para a edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo.